Segunda parte da resolução das questões da Unicamp, primeira fase. Questão número 6. Uma estrela de nêutrons é o objeto astrofísico mais denso que conhecemos, em que uma massa maior que a massa do Sol ocupa uma região de espaço de apenas alguns quilômetros de raio. Essas estrelas realizam um movimento de rotação, emitindo uma grande quantidade de radiação eletromagnética a uma frequência bem definida. Quando detectamos uma estrela de nêutrons através desse feixe de radiação, damos o nome a esse objeto de pulsar. Considere que um pulsar foi detectado e que o total de energia cinética relacionada com seu movimento de rotação equivale a 2 vezes 10 elevado a 42 joules. Então, 2 vezes 10 elevado a 42 joules é o total de energia cinética relacionada ao seu movimento de rotação. Notou-se que, após um ano, o pulsar perdeu 0,1% de sua energia cinética, principalmente na forma de radiação eletromagnética. Então, ele perdeu 0,1% da energia cinética, sob forma de radiação eletromagnética. A potência irradiada pelo pulsar vale. Se necessário, utilize a aproximação. Um ano tem aproximadamente 3,6 vezes 10 elevado a sétima segundo. Do total de energia cinética relacionado com o movimento de rotação do pulsar, equivalente a 2 vezes 10 42 joules, após um ano, então, depois de um ano, 0,1 desse valor foi perdido sob forma de radiação eletromagnética. Então, a energia cinética irradiada pelo pulsar, quando ela chegou aqui já descontando 0,1%, vai dar esse 0,1% vezes o valor total, que é 2 vezes 10 a 42. Então, 2 vezes 10 a 39, é a quantidade de energia cinética que chegou aqui já descontado 0,1%. Ele quer a potência disso aí. Como a potência é energia por tempo, a potência irradiada pelo pulsar após um ano, ele pediu para considerar um ano 3,6 vezes 10 a sétima segundo, será a potência, e a energia, que é 2 vezes 10 a 39, dividido pelo tempo que ela demorou para chegar aqui, 3,6 vezes 10 a sétima em segundos, que vai dar 0,56 vezes 10 a 32, então a potência pedida é 5,6 vezes 10 elevado a 31 joules, e a alternativa correta é a alternativa C. Fazer vácuo significa retirar o ar existente em um volume fechado. Então, você tem um determinado volume com ar, Você retira o ar, você vai ter vácuo lá dentro. Esse processo é usado, por exemplo, para conservar alimentos ditos embalados a vácuo ou para criar ambientes controlados para experimentos científicos, como, por exemplo, retirar o ar de um determinado volume e efetuar o estudo de uma queda livre. A figura ao lado representa um pistão que está sendo usado para fazer vácuo em uma câmara de volume constante de 2 litros. Está aqui, volume 2 litros. O pistão ligado à câmara por uma válvula A, que é essa daqui, aumenta o volume que pode ser ocupado pelo ar em VP 0,2 litros. Então aqui você tem o VP que é 0,2 litros. Esse VP aqui. Em seguida, a válvula A é fechada e o ar que está dentro desse pistão é expulso através de uma válvula B, essa daqui, ligada à atmosfera, completando o ciclo de bombeamento. Então, o que você tem? Veja bem, você tem aqui, o ar está aqui dentro, você quer tirar ele daqui. Essa válvula A está fechada. Então, o que você faz? Aí você pega, abre a válvula A e puxa o pistão para baixo. Quando você puxa esse pistão para baixo, você vai retirar o ar daqui, que é a situação 3. Ele vem até aqui embaixo. Retirou todo o ar daqui, então ficou tendo esse volume mais esse, Mas não tem mais ar aqui. Aí você empurrou para cima. Quando você empurrou para cima, você expulsou todo o volume VP de ar, e aí começa o ciclo de novo. Aí ele diz: em seguida, a válvula A é fechada e o ar que está dentro do pistão é expulso através de uma válvula B ligada à atmosfera, completando um ciclo de bombeamento. Então, quando acabou isso, começa de novo, tudo de novo. Considere que o ar se comporta como um gás ideal e que durante o ciclo completo a temperatura não variou. A temperatura não variou, é uma isotérmica.
Se a pressão inicial na câmara é de 33 Pascal, essa situação inicial, a pressão final na câmara, após um ciclo completo de bombeamento, será, e aqui estão as alternativas. Pelo enunciado, durante o ciclo completo, a temperatura do gás não variou, e, portanto, trata-se de uma transformação isotérmica. A temperatura final é igual à inicial, que eu chamei de T. A pressão inicial de 33 Pascal, fase 1, é a pressão da câmara do volume 2 litros. E a pressão final, na fase final da fase 2, com a válvula aberta e a B fechada, fazendo com que todo o volume ocupado pelo ar seja VF 2 mais 0,2, que vai dar 2,2 litros. Então, o que você tem? Fase 1, pressão inicial, 33 Pascal, dado do exercício, volume inicial VC 2 litros, que é o volume da câmara. Aí, o que houve? Se abriu a válvula da esquerda, que é a A, parte do ar desceu até que o êmbolo chegou aqui embaixo. Ele puxou uma parte do ar de cima. Então, você vai ter um volume total, que é o VP mais o VC, que vai dar 2,2 litros. E a pressão final, você quer saber. E a temperatura é a mesma aqui e aqui, porque é uma isotérmica. Então, pressão inicial 33 Pascal, volume inicial 2 litros, temperatura inicial T. Pressão final, quer saber? Volume final 2,2 litros, temperatura final T. Substituindo na equação dos gases perfeitos, PI, VI sobre T, PF, VF sobre T, que vai dar 33 vezes 2, é igual a PF vezes 2,2. Então, o PF vai ser 66 por 2,2. Então, a pressão pedida vai ser de 30 Pascal. Veja bem, essa pressão de 30 Pascal, então você tem aqui inicialmente, antes de abrir a válvula A, 33 Pascal de pressão. E aqui, depois que você abriu, que é essa outra fase, a pressão caiu aqui e aqui, tá? Para 30 Pascal. E depois, no início da fase 3 e a fase 4, a chave A aqui está fechado, tá? Então, o A está fechado. Como o A está fechado, vai permanecer a mesma pressão aqui. Então, a pressão final, tanto no início da 3 como no da 4, ela vale 30 Pascal. Por quê? Porque a válvula A está fechada, então mantém a mesma pressão do início da 3 no final da 4. De qualquer maneira, a pressão final vai ser 30 Pascal e a alternativa correta é a alternativa A. Oitava questão. A microfluídica é uma área de pesquisa que trabalha com manipulação precisa de líquidos em canais com dimensões submilimétricas, chamados microcanais, possibilitando o desenvolvimento de sistemas miniaturizados de análise químicas e biológicas. Considere que uma seringa com êmbolo cilíndrico de diâmetro 4 milímetros seja usada para injetar um líquido em um microcanal cilíndrico com diâmetro de 500 micrômetros. Se o êmbolo for medido com velocidade de 4 milímetros por segundo, a velocidade V do líquido no microcanal será D, e aqui estão as alternativas. Uma breve teoria a respeito da equação da continuidade, que é um dos ramos da hidrodinâmica. Considere 3 pedaços de tubos com diâmetros diversos e área de seção transversal S1, S2 e S3 conectados e com água ou qualquer outro líquido escoando através dele no sentido daqui, ó, de A para B, com velocidade de intensidade V1, V2 e V3. Então, o líquido aqui, atravessando o S1, tem velocidade V1, atravessando o S2 tem velocidade V2 e atravessando o S3 tem velocidade V3. Se o líquido for incompressível, mesma densidade em todos os pontos, ou seja, ele não se comprime, tá? No mesmo intervalo de tempo, cuidado, e no mesmo intervalo de tempo, o volume de fluido deslocado a ΔV, que atravessa S1 é o mesmo que atravessa S2 e S3. E, consequentemente, a vazão também é a mesma. Então, a vazão é volume por tempo. Como o tempo é o mesmo, tá? Então,
a vazão vai ser a mesma, nos 3 trechos. Então, a vazão, então, S1 vezes V1 é igual a S2V2 igual a S3V3, mesmo líquido dentro desses 3 tubos de tamanhos diferentes. Isso aqui é constante. Essa aqui é a equação da continuidade. Essa equação, Z é igual a S vezes V, denominada equação da continuidade, ela afirma que a velocidade com que o líquido escoa no interior do tubo é inversamente proporcional à área de seção transversal S do mesmo. Ou seja, se você diminui a área S, tá vendo? Essa aqui é menor que essa, que é menor que essa. Se você diminuir a área S, você vai fazer com que a velocidade do fluido aumenta na mesma proporção. Então, a velocidade do fluido aqui é maior que a daqui, que é maior que a daqui. Por que isso acontece? Porque o Z ele é o mesmo. Então, S vezes V é constante. Se S vezes V é constante, ora, se você diminuir S, para você manter a constante, você tem que aumentar o V. Então, a área de seção transversal é inversamente proporcional à velocidade. Diminui S, a área, a espessura, a grossura está aumentando a velocidade com que o líquido escoa. Isso acontece, por exemplo, quando você diminui a área de saída da água de uma mangueira. Você está aumentando a velocidade de saída da água da mesma, aumentando assim o alcance da água. No caso do exercício, supondo que a massa de líquido que deixa a seringa seja igual à massa de líquido que penetra no microcanal, e supondo também que o líquido seja incompressível, densidade constante, o volume, cuidado, não é velocidade, é volume, transferido da seringa ΔV seringa para o microcanal ΔV microcanal, por unidade de tempo é a vazão. Então, a vazão é volume por tempo. Então, a vazão é a mesma nesse. Portanto, o volume por tempo que desse aqui é o mesmo que nesse. Então, você vai ter que a variação de o volume da seringa por ΔT, volume do microcanal por ΔT. Mas acontece que é cilindro. Então, o volume é S vezes D, tá? A área da seção transversal vezes o comprimento. Então, o volume da seringa, S da seringa, D da seringa por ΔT. E o volume do microcanal é S do microcanal vezes D do microcanal por ΔT. Então, acontece que S é πr quadrado, então o S da seringa vai ser πr quadrado da seringa e o S do microcanal, πr quadrado do microcanal. Vezes quem? Vezes D sobre ΔT. Acontece que a distância por tempo é velocidade. Então, essa daqui é a velocidade da seringa, a distância que o líquido percorreu aqui, no tempo que ele demorou para percorrer, dividido pela mesma D do microcanal por ΔT, vai dar a velocidade do líquido aqui dentro do microcanal, tá? Então, a fórmula fica assim: R quadrado da seringa vezes V da seringa, R quadrado do microcanal vezes V do microcanal. Acontece que os dados são esses: velocidade da seringa, 4 milímetros por segundo, 4 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Velocidade do microcanal, pede. Raio da seringa é o diâmetro da seringa, 4 milímetros por 2, que vai dar 2 vezes 10 a menos 3 metros. E o raio do microcanal é 500 micrometros, que é 500 vezes 10 a menos 6, que é o diâmetro dividido por 2, que vai dar o raio. Substituindo. Raio da seringa, 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Velocidade da seringa, 4 vezes 10 a menos 3. Raio do microcanal, 25 ao quadrado, vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Velocidade do microcanal. 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vai dar 4 vezes 10 a menos 6, 25 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, vai dar 625 vezes 10 a menos 10. Então, a velocidade, vezes a velocidade do microcanal. A velocidade do microcanal vai ser 16 vezes 10 a menos 9, sobre 625 vezes 10 a menos 10, que vai dar 0,0256 vezes 10 a 1, que vai dar 0,256 metros por segundo, que é a mesma coisa que 256 milímetros por segundo, e a alternativa correta é a alternativa A.